Fala galera, sejam bem-vindos ao novo curso Photoshop Prático. Vamos dar início a ele na aula 1. Meu nome é Alexandre Zulato e eu vou estar com vocês comandando as explicações das próximas aulas. Então, aula número 1, conhecendo o Photoshop. O que é o Photoshop? Bom, o Adobe Photoshop é um software definido como editor de imagens. Ele foi desenvolvido pela Adobe Systems e o aplicativo, sem dúvidas, é o que possui maior destaque no mundo da fotografia e do design gráfico. Então ele é bastante utilizado aí por profissionais que utilizam ele para fazer tratamento de imagem, para fazer montagem, fazer publicidade. Então essa daqui é a cara do Photoshop, para quem nunca viu. A gente vai estar trabalhando aí com a versão Photoshop CC, ela é de 2017. É a penúltima versão, atualmente ela está na versão 2019-2020 e nós iremos trabalhar com essa versão. Então ele é usado tanto por leigos como profissionais, pois seus recursos ajudam a aprimorar e transformar fotos através de filtro, pincéis, textualizações e uma série de outras ferramentas. Então ele é uma ferramenta bem poderosa que você pode editar qualquer ponto da imagem da maneira que você quiser. Você pode transformar uma imagem em outra. Você tem acesso a muitos filtros, muitos pincéis, você pode mudar a textura das imagens, tem muitas ferramentas. E algumas áreas de atuação onde o Photoshop é utilizado. Então eu coloquei algumas aqui, eu vou dar o exemplo de cada uma. Então tem fotografia, tratamento e edição de imagens, ilustração, vídeo, publicidade, design e o 3D. Então o Photoshop, usado em fotografias por fotógrafo, ele faz o tratamento da imagem, ele deixa com uma outra coloração, um aspecto mais profissional. É utilizado em edição de imagem para criar montagens, como essa que vocês estão vendo. Ele é utilizado em ilustrações, então bastante desenhista utiliza o Photoshop para desenhar ou colorir. É utilizado em publicidade, então é criado cartaz, cartão de visita, outdoor, tudo que for relacionado a uma propaganda, uma publicidade, pode até ser capa para canal do YouTube, capa para Facebook, postagem de fanpages, Instagram, é tudo utilizado o Photoshop para fazer a criação dessas artes. Design, então designers gráficos utilizam, então aqui tem um exemplo aqui de uma letra estilizada. E 3D, o Photoshop também permite que você trabalhe com modelagem 3D, ele não é tão específico para isso, mas ele possui a função que você consegue editar uma imagem em 3D. E ele também é utilizado em edição de vídeo, ele tem um recurso lá, com a linha do tempo, para você editar os vídeos. Ele não é específico para isso, mas ele também possui esse recurso. Agora a gente vai conhecer a interface do Photoshop, então nós vamos ver aí na prática. Nós vamos abrir o Photoshop e ver cada parte da tela, as mais importantes, para vocês já irem se familiarizando aí com o programa. Então aqui eu já estou na minha área de trabalho, eu estou com o ícone do Photoshop aqui, eu vou abrir ele, 2 cliques. Então aqui eu já tenho a minha interface aberta, então a gente vai conhecer aí cada parte dessa tela. Então aqui do lado direito nós temos as paletas. Então nós temos aqui algumas paletas que já estão abertas de padrão. Paleta cor, paleta amostras, paleta ajustes, paleta estilos, paleta camada, canais e demarcadores. Eu vou falar só as mais importantes agora, para não atrapalhar aí o aprendizado, vamos ir com calma. Então aqui nós temos a paleta amostras. Clicando aqui nós temos várias cores disponíveis, nós temos uma infinidade de cores e você pode estar escolhendo uma cor. Então, por exemplo, eu vou escolher a cor vermelha. Então, você colocar o mouse em cima, ele mostra o nome da cor. Ó. Então, vou clicar aqui na cor vermelha. Exatamente quando eu clico aqui, lá no cantinho, ó, ele já altera para a minha cor vermelha. Então, essa cor está selecionada como padrão. Tudo que eu fizer aqui de pintar vai ficar nessa cor vermelha. Eu posso mudar qualquer cor, vou colocar amarela. Ele muda aqui embaixo. Ó. Então, esse quadradinho aqui no cantinho, ele mostra a cor do primeiro plano, que é a cor que você vai
é utilizar primeiro. Então, no caso, se você pegar o pincel e riscar, ela vai ficar amarela. Nós temos aqui o painel de ajustes. Aqui você pode mexer com a coloração da imagem, brilho, contraste, preto e branco. E nós temos aqui o painel de camadas. Aqui vai aparecer todas as camadas da sua imagem. As camadas a gente vai ver algumas aulas para frente. Agora, voltando a atenção aqui para o lado esquerdo da tela, nós temos a barra de ferramentas. Então, isso daqui são as ferramentas que nós temos disponíveis para utilizar no nosso trabalho com o Photoshop. Então, se você colocar o mouse em cima de cada uma, ele vai mostrar o nome da ferramenta. Então, a primeira aqui é a ferramenta Mover. A segunda, a ferramenta Letreiro Retangular. E assim por diante. Coloque o mouse em cima da ferramenta que ele vai indicar o nome da ferramenta. E detalhe que, à frente do nome, ele tem uma letra. Essa letra é o atalho do teclado para acessar essa ferramenta. Outra coisa, você pode observar que, na maioria das ferramentas, tem uma setinha embaixo no cantinho. Tá vendo? Tem um triângulo bem pequeno aqui no cantinho de cada ferramenta. Isso quer dizer que elas possuem subopções. Então, cada ferramenta dessa permite que você acesse outras opções referentes a ela. Exemplo aqui, ó, da terceira ferramenta, aqui está o laço poligonal. Se você clicar e segurar, ó, ele vai abrir o restante das opções. Então, ferramenta laço poligonal e laço magnético. A outra maneira de abrir essa subopção é só clicar com o botão direito em cima que ele também abre. Ó. Então, para cada ferramenta que existe aqui, ele tem aí um submenu para você acessar. Então, são ferramentas aí que tem mais opções. Aí você pode conhecer cada uma só colocando aqui o mouse em cima. Então, a primeira, ferramenta Mover. A segunda, Letreiro Retangular. A terceira aqui é ferramenta Laço Poligonal. Depois, ferramenta Varinha Mágica. Corte Demarcado. Conta-gotas. Pincel de recuperação de manchas. Ferramenta Pincel. Carimbo, pincel do histórico, borracha mágica, lata de tinta, desfoque, subexposição, caneta, ferramenta texto horizontal, seleção de demarcador, ferramenta retângulo, ferramenta mão, ferramenta zoom. Então aqui são os nomes das principais ferramentas. Claro, se você abrir, que nem eu falei, ele mostra o restante das opções da ferramenta. Ó. Que nem do conta-gotas, ele não tem só o conta-gotas. Tem o classificador de cores, tem a régua, tem a ferramenta notas. Então, aos pouquinhos, a gente vai usar aqui as principais dessas ferramentas em alguns trabalhos que a gente vai desenvolver. Agora, aqui na parte de cima, nós temos a barra de opções. Então, essa barra aqui, ela sempre vai ser alterada dependendo da ferramenta que você escolher. Ó, no caso aqui, está selecionada a ferramenta conta-gotas. Então, tudo que tiver aqui de opções vai ser relacionado à ferramenta conta-gotas. Se eu trocar para a ferramenta pincel, por exemplo, ele vai mudar aqui as opções referente à ferramenta pincel. No caso, eu posso alterar o tamanho da ponta do pincel e até o estilo da ponta do pincel. Aqui tem bastantes. Se eu selecionar a ferramenta aqui, ó, a ferramenta, esse Tzinho, é a ferramenta texto horizontal. Clicou nela, ele vai alterar lá em cima a barra de opções para ferramentas que tenha relação com o texto. Então, eu posso alterar a fonte, o tamanho, eu posso mudar o alinhamento, mudar a cor. Então, para cada ferramenta, essa barra de opções ela vai se alterar. E por último, aqui em cima, nós temos a barra de menu. Então, aqui nós temos a barra de menu, onde tem alguns menus pré-definidos. Então, nós temos o menu Arquivo, o Editar, Imagem, Camada, Tipo, Selecionar, Filtro, Visualizar, Janela e Ajuda. Cada menu desse ele tem as suas próprias opções. Por exemplo, o menu Arquivo, ele é utilizado para você salvar a imagem, para você abrir outra imagem, criar uma imagem nova. O editar, ele mexe com a edição da imagem, então ele muda o tamanho, ele pode transformar a imagem, rotacionar. O menu imagem, ele mexe com as propriedades da imagem, como cor, como brilho, como contraste. Aí tem camada, ele mexe com as camadas da sua imagem. Tem a ferramenta tipo, tem o selecionar, filtro, que são filtros pré-definidos para você alterar a aparência das imagens. Visualizar, janela e ajuda. O menu janela, se você abrir ele, pode ver que aqui no caso ele tem 3 opções marcadas: ajustes, amostras e camadas. Ele faz referência às paletas que estão abertas aqui no canto. Ó. Então, se eu quero ocultar alguma,
que eu vou tirar camadas, vou clicar, ele vai desmarcar e ela vai desaparecer. Agora eu vou fazer ela voltar. E essa foi a aula de hoje, a gente conheceu aí a interface do Photoshop e espero vocês aí na próxima aula. Até mais!